Vamos começar falando sobre o senador Flávio Bolsonaro, que disse que só vai desistir da candidatura à presidência da República se o ex-presidente, o pai dele, Jair Bolsonaro, estiver livre nas urnas. Flávio disse que a decisão de concorrer é muito consciente e óbvio que não tem volta, segundo ele, mas que o preço para desistir é ter o pai livre nas urnas. Foi o que ele disse em entrevista à TV Record. Mais cedo, o Flávio já tinha falado que poderia abrir mão da candidatura, mas que isso teria um preço, né, Reinaldo? O preço inicialmente fica parecendo que o preço é a anistia prévia, né? Quer dizer, anistia já, tanto é que ele chegou a evocar o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, né? Já falamos, eles prometeram. Então, se você olhar o conjunto da obra, nem faz muito sentido, né? Então, vamos lá. Eu tenho um preço para desistir da minha candidatura. O preço é anistia para meu pai e para os outros. Anistia para meu pai e para os outros, aí você supõe, bom, Bolsonaro anistiado voltaria a ser candidato. Mas acontece que isso também não é automático, porque, evidentemente, a anistia é inconstitucional, né? Se fosse votada, se fosse aprovada, assim como se vier o indulto. Então, aí você teria um confronto com o Supremo, quer dizer, o Bolsonaro não teria a elegibilidade de volta. Bom, se o Congresso. Veja que coisa, né? Se o Congresso anistiasse o Bolsonaro, aí sugere o Flávio. Nessa hipótese, eu poderia desistir da minha candidatura. E ele chama isso de preço. Curioso, né? Porque você cobra um preço, sempre que você usa essa expressão, fulano cobra tal preço para tal coisa. Você está numa negociação entre opositores, né? Então, o próprio Flávio admite, de saída, de largada, que a candidatura dele é um peso para o campo político dele. Daí que ele chame preço. Esse é um preço, né? É, é inescapável a gente pensar numa ideia muito próxima da chantagem com um campo da política. Que campo da política é esse? É o campo da política da direita, de gente que se diz de centro-direita, mas que de centro não tem nem os meridianos, né? Que é de direita. E não é um preço para a extrema-direita, porque a extrema-direita, propriamente, quer um bolsonarista mesmo. Quer um Bolsonaro mesmo, melhor. Né? A extrema-direita quer um Bolsonaro. O candidato da extrema-direita é o Bolsonaro, não pode ser ele, porque ele está inelegível. Havia a hipótese Eduardo, não pode ser Eduardo, porque Eduardo já é réu e talvez já esteja condenado até a eleição. Pode ser Michele, mas Michele é do sangue, já chegamos lá. Então recai sobre Flávio. Então, para a extrema-direita, tudo bem, né? Ser um Bolsonaro. Para a direita e para o centrão, né? Esse bololô ali, aí não, aí ele fala em preço. Aí vocês têm de me pagar. Se vocês quiserem o benefício de ter o apoio do Bolsonaro, vocês têm de pagar, e ele fala preço. Vocês têm de pagar o preço e o preço é anistia. Acontece que essa anistia, nessas circunstâncias, se torna ainda mais distante, se torna ainda mais difícil. Porque então seria anistia para quê? Para fazer o Tarcísio candidato, que é o candidato dos mercados, que é o candidato de um pedaço do empresariado, que é o candidato, enfim, do mercado financeiro, de um pedaço da mídia. Como se daria essa negociação? Se você olhar, é uma equação meio impossível, ela não fecha, não existe um sinal de igualdade aí. O que é uma equação? Equação são termos unidos por um sinal de igualdade e você tem que descobrir incógnitas. Não existe. Como se faria? Né? O que parece é que dois elementos precipitaram
essa mexida que o Bolsonaro resolveu fazer no tabuleiro. O primeiro foi a própria Michelle. À medida que ela sai à frente e se opõe a uma aliança com Ciro Gomes no Ceará, evocando matéria de princípio, evocando fundamentos do bolsonarismo, né? E, nesse sentido, contrastando até o próprio Eduardo, e eu já chego lá, porque o Eduardo, ele diz, não, tem de ser um Bolsonaro, ele não está afim de passar a herança dele para ninguém. Né? Não está afim de passar a herança para o Tarcísio. Né? Não está. Em nome de princípios. Mas aí, ele faz uma aliança com o Ciro Gomes, o que arranha um pouco o princípio. Acontece que a aliança com o Ciro Gomes está de olho na formação do Senado. E isso nos vai jogar de volta aquilo que realmente interessa ao bolsonarismo. Chego lá. Né? Então, essa mexida da Michelle no tabuleiro, e ela passou à frente, inegavelmente, com 2 lances. Quais foram os 2? Se opor à aliança no Ceará e não se desculpar. Foi o Flávio que se desculpou com ela. Ela não se desculpou, ela reiterou a posição dela. Com esses 2 lances, ela passou à frente. Na fila dos Bolsonaro, embora não seja sangue do sangue, para usar uma definição do Flávio. Né? Parece novela da TV Excelsior, de quando eu tinha 6, 7 anos. Né? Sangue do meu sangue. Né? Não é sangue do sangue. E o outro elemento que precipitou também essa mexida, já, né, e os Bolsonaros sempre foram muito bons disso. Eles podem ser ruins num monte de coisa, mas nisso eles são muito bons. Em sentir o espírito do tempo, as mexidas, o zeitgeist. Você tem hoje 95% da imprensa batendo no Supremo. E no Gilmar Mendes com a decisão liminar que ele tomou. Eu deixo claro que faço parte dos 5% que acho que ele está certo, só para dar o registro. Né? Mas nunca houve um alinhamento assim tão grande contra o Supremo, já vinha uma indisposição grande e tal. Né? Chamar isso de blindagem. Blindagem é o que tentou o Gumota, blindagem é o que tentou o Derrite, tentaram o Derrite Tarcísio com a PEC anti-facção. Mas chamaram de blindagem. Né? Blindagem, um contragolpe, na verdade, porque o golpe contra o Supremo está sendo urdido. Né? Agora, neste momento, campanha eleitoral sendo organizada contra o Supremo. Né? E contra a democracia, portanto. Mas viu-se esse alinhamento, falaram, opa, é agora que a gente vai, sai o nosso nome, vamos falar em nome da liberdade, desse Supremo em que todo mundo bate agora, e foi esse Supremo que condenou o papai, né? Cria-se um caldo de cultura, cria-se um clima, cria-se um zeitgeist, né? Um espírito do tempo favorável a nós, e, portanto, a gente pode negociar com mais solidez, com mais robustez. De outra forma, estamos perdendo terreno nessa disputa, nesse debate. Sim, sempre se está pedindo o voto de Bolsonaro, a extrema-direita, a direita quer a indicação de Bolsonaro, quer os votos de Bolsonaro, mas já está claro para eles que centrão, direita, quer os votos de Bolsonaro, mas não quer necessariamente um Bolsonaro. E aí o Bolsonaro troca e diz, não, será um Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro... Veja, eu não acho que isso seja... Escrevi isso no sábado, quando saiu a pesquisa Datafolha eleitoral. Eu não acho que seja um balão de ensaio, por quanto fosse... vamos só aí ver como é que é, dar uma testada, né, para depois negociar. Eu acho que para o Bolsonaro, pai Jair, não é assim. Eu acho que para o Eduardo não é assim. Toda a cabeça do Eduardo, toda a teoria ou a teorética do Eduardo vai em outro sentido, mas é claro que é assim para o Flávio. O Flávio é o negociante da família. O Flávio não faz questão nenhuma, ele não faria questão nenhuma
de que fosse realmente um Bolsonaro na chapa, de que seja. Ele faria composição com o Tarcísio antes do Galo, não o Galo Bolsonaro que gosta do milho da Michelle, o Galo bíblico. Antes do Galo cantar 3 vezes, ele faria o acordo. Insisto, ele é um negociante. Ele não é da ala ideológica propriamente. Ainda que repita lá todos os mantras e diga coisas absurdas, como disse numa entrevista à Folha, né? Sobre atropelar o Supremo. Mas ele não é esse cara. Né? Então, ele foi o único que entrou nessa para negociar. Né? E diz isso com clareza. Acontece que esse preço que ele está colocando, se o preço for a anistia agora, em 2025, né? Ou ainda no começo de 2026, a tempo de o Bolsonaro poder se candidatar, não vai acontecer. E ainda que acontecesse, pararia no Supremo. Se estão achando que o Supremo se assusta com esse negócio aí, besteira. Né? Já não se assustou com coisa muito mais séria do que isso. Né? Então, é um preço que não se vai pagar. Né? Esse da anistia, não. Quais outros preços estão colocados aí? Eu não acho que esse seja o único preço. Do Flávio e de outros que eventualmente aceitem negociar. Né? O Eduardo até agora não aceita. O Eduardo até agora não aceita porque o jogo dele é outro. O próprio jogo de Bolsonaro é outro. Eu só não sei se eles vão conseguir resistir à pressão. Tá? Porque o que quer Bolsonaro, o que quer Eduardo? Eduardo já deixou claro, deu uma entrevista para um podcast chamado Market Makers. Ele já falou que ele pode perder, que perder não é, para o Lula, não é o pior que pode acontecer. Para ele, o pior que pode acontecer é a família perder relevância, é a herança bolsonarista se diluir. Ela se diluiria se o Tarcísio se candidatasse e ganhasse? Sim. Como herança familiar, sim. Não necessariamente no campo dos valores. Eu não acho que o Tarcísio seja menos reacionário do que o Bolsonaro. Em economia, eu acho que ele é mais reacionário que o Bolsonaro. Escrevi isso. Tenho isso claro para mim. Em economia, ele é ainda mais reacionário. Porque em economia, ele tem todas as teses das alas mais extremistas dos mercados. Né? Que é a tal da fórmula dos Ds lá dele, desregulamentação, desvinculação, não sei o quê, que, na verdade, é uma tese para estripar os pobres. Não é? Amor pelo Milei, que é meio o farol da humanidade para ele. Né? Então, ele não está à esquerda relativa de Bolsonaro. Em economia, ele está à direita de Bolsonaro. É bom que isso fique claro. Né? Mas muita gente vê como uma alternativa e tal. E por isso mesmo, porque ele é um ultraconservador, né? Mas não é um Bolsonaro, a chance dele ganhar, sim, existe. Ele está muito perto do Lula no segundo turno, no pesquisa Datafolha, são 5 pontos de diferença. Né? E a partir daí, construiria a sua herança, construiria o seu patrimônio político. E isso, para um Bolsonaro, da gema como Eduardo, de sangue como Eduardo, e para o próprio Jair, isso não é desejável. Eles estão de olho em outra coisa. Eles estão de olho na continuidade da crise institucional. Eles querem fazer maioria no Senado para depor ministro do Supremo. Razão da liminar do Gilmar Mendes, que eu espero que leve à votação de uma nova lei, já que aquela, de fato,
a de 1950 está caduca, e espero que tenham o bom senso de evitar que o ministro do Supremo seja afastado com apenas 21 senadores, como é hoje, poderia acontecer, né? Empichado com 2/3, mas afastado pode ser com 21. Crise institucional permanente, se isso acontecer, porque aí você consagra o crime de hermenêutica. Eu não gosto do seu voto, né? Não gosto do conteúdo dele. Eu acho muito impressionante que não se perceba esse risco e a gravidade que isso traz, né? E é isso que quer Bolsonaro, mais até do que a própria presidência da República, né? Mais que a própria presidência da República, se for com outro que não o Bolsonaro. Se fosse com o Bolsonaro, tudo bem. Mas com outro, porque por mais que o Tarcísio faça promessas absurdas, e já fez, não vamos ver, né? Eles não acreditam muito nisso. Eles acham que o Tarcísio ganhando, vai haver uma acomodação no campo político. O Tarcísio vindo com uma agenda ultraconservadora em economia, ultra-reacionária em economia, que traga desvinculação do salário mínimo e de previdência, que traga uma desregulamentação ainda maior do mercado de trabalho, que traga desinvestimento, isto vamos ver esse desinvestimento dele desde a privatização de setores estatais até de estatais inteiras, o que vai criar no mercado uma euforia. Eles falam, pronto, a gente acabou, a gente acaba nesse jogo. E o Eduardo não está disposto a isso, né? Então, o Flávio entrou porque hoje é quem pode fazer esse papel. O Eduardo não pode, o Jair não pode, a Michele não é de sangue, que aí armaria uma guerra aí com todos os filhos, né? Então vai para o Flávio. O Flávio diz, eu negocio. Ato contínuo, Eduardo vai para as redes e diz, não, recuar jamais, nem para tomar impulso. Então é para valer.